adoção. É um tema que eu sou apaixonado, que faz com que seja um norte para muitos casais, mas que, na minha opinião, ainda falta muita seriedade na abordagem e na conversa. Muitas pessoas que procuram um médico de reprodução assistida evitam falar sobre a possibilidade da adoção, como se a conversa com o profissional fosse uma conversa comercial. Poxa, se eu só tenho um produto para vender, se o médico vende fertilização in vitro, falar sobre adoção parece que eu estou na loja errada. E essa abordagem comercial da medicina reprodutiva me incomoda muito. Eu sou um grande defensor que o médico que trabalha com reprodução humana, na verdade, nada mais é do que um médico que trabalha com planejamento familiar. E se eu trabalho com planejamento familiar, eu tenho que saber, no mínimo, conversar e orientar sobre a adoção. E é isso que eu quero fazer aqui hoje. Esse é um dos temas do livro, esse é um dos capítulos do livro que foi escrito com muito carinho. E a mesma humildade que eu tenho de acreditar que o médico que trabalha com reprodução assistida deve saber falar e orientar sobre a adoção, eu também sei que nós não somos especialistas em adoção. Nós não somos pessoas altamente capacitadas para poder falar o passo a passo sobre adoção. Então, eu trouxe para cá alguém que sabe falar sobre o assunto. Emanuel Bessa. Emanuel, eu o conheci através das redes sociais, nós nunca nos encontramos pessoalmente, mas carinhosamente ele escreveu o capítulo do livro Sentidos da Vida sobre adoção, e palavras que nos trouxe e me trouxe muita admiração. E eu conheci Emanuel vendo o trabalho dele porque ele trata com muita seriedade o tema. Ele é pai por adoção, ele organizou o primeiro Congresso Brasileiro Online de Adoção do Brasil, trouxe um conteúdo muito denso, tem um material publicado muito interessante sobre o assunto, fala sobre a parentalidade do pai por adoção, da mãe por adoção, fala os cuidados, os prós, os contras e fala muito sobre a preparação sobre o casal que procura a adoção. Então, há muito tempo eu conversava com ele que nós faríamos uma live e chegou o dia. Emanuel! Opa, tudo bem? Boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Tá chegando bom o som aí? Eu escuto muito bem. Você me escuta bem também? Tá ótimo, tá muito bom. Emanuel, de antemão, muito obrigado. Acho que é a primeira vez que nós conversamos assim, nos vendo, né? Conversamos muito por telefone, por conversas de WhatsApp. Deixa eu primeiro fazer os meus agradecimentos e parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho que você faz. Há pouco fiz a cordialidade da apresentação, parabenizando o trabalho. O Emanuel tem uma página, chama Um Lar para Todos, e tem livros, tem cursos falando sobre adoção. E o que me fez chegar até você, eu já seguia, já acompanhava o conteúdo, eu sempre gostei do tema adoção, antes de imaginar que eu iria escrever um livro sobre o assunto. O que eu sempre admirei nas coisas que você posta, Emanuel, é a qualidade e transparência do material. Não tem muita fantasia, olha, a adoção, o ato de carinho. Não, olha, adotar dá trabalho, tem que aprender, tem que fazer, precisa de preparação. E eu admiro muito isso, porque é a forma como eu cuido também da minha área, né? Então, antes de mais nada, parabéns, muito obrigado pelo capítulo do livro. Ficou de coração um capítulo muito legal e vem recebendo diversos elogios que eu recebo aqui das pacientes. Parabéns e obrigado, viu? Eu que agradeço aí o convite, realmente é um prazer estar aqui contigo. E gostaria de ter te conhecido há mais tempo atrás, né? Porque na época que eu estava nesse caminho da fertilização, de conhecer seu trabalho, que além de muita sensibilidade que você tem naquilo que você prega, naquilo que você faz isso de uma forma muito poética também. E isso é muito importante para pais que estão fragilizados, que estão sofrendo, que estão numa caminhada de sonhos, né? E encontrar esse acolhimento que você faz, inclusive no seu livro, transparece bem isso. Para quem tiver acesso, vai ser muito importante. E eu agradeço o convite. Muito obrigado, Manuel. E eu queria deixar para você, para fazer essa abertura do tema.
assim, o meu objetivo hoje, com a nossa conversa, é entender qual é a sua visão para um casal que está com dificuldade de solidificar e construir a sua família e que tem aí um mar de opções. Porque uma coisa é o casal, Emanuel, que já decidiu, eu quero ter um filho por adoção. Certo? Assim, tem casais, eu recebo casais que já têm a adoção como o verdadeiro sentido da vida, independentemente se tiver o filho biológico. E fala assim, puxa, adotar é um norte. Mas tem muitos casais nessa indefinição. E como que você enxerga, pela sua experiência pessoal e até profissional, que deve ser a abordagem com esse casal? Na verdade, eu passei por isso também, né? A gente, quando tem um sonho de ser pais, né, biológicos, né, ter a gestação de um filho, e a gente começa a se deparar com a impossibilidade da infertilidade, e às vezes faz um tratamento, e às vezes sofrido pode acontecer, às vezes a pessoa não tem condições até físicas, né, de poder prosseguir, e aí é apontado o caminho da adoção. A dificuldade que existe aí é que muitas pessoas não têm, como não têm conhecimento sobre o mundo da adoção, eu sempre sugiro que a pessoa mergulhe um pouco antes nesse assunto para ela entender que ela não vai sair dali com aquele sonho de pegar o filho de olhos claros, da cor da mesma pele, com a mesma parecência dela, porque é uma outra realidade. Você não vai estar ali gestando um filho para você, mas talvez trazendo um filho para a sua família, onde você vai acolher aquela criança que precisa de um lar e, ao mesmo tempo, você exercitar esse papel de pai e de mãe, menos focado em você e mais focado na questão da criança, né? Do ser pai, de ser mãe, você tira um pouco o foco de você e passa a ter um foco mais na criança. Por que é importante isso? Porque na adoção as crianças são diferentes, de uma certa forma, daquilo que a gente sonha sempre quando a gente vai gestar um filho, né? A gente tem um sonho daquela criança ideal. E quando a gente vai deparar com a adoção, a gente percebe que existe uma criança real, onde as crianças ali muitas vezes são negras, são crianças que têm deficiência, às vezes são crianças que passaram por maltratos, passaram por violência, e elas trazem junto com elas uma história também, mesmo que elas sejam crianças muito pequenas, que normalmente são crianças que demoram mais tempo para adoção, elas têm uma história de violência, de abandono, e que a gente, como pais, né, preparados para encarar essa filiação, a gente tem que estar preparado para entender essa demanda, e nada melhor que entender do que estudar. Né? Assim como eu acho também, doutor Davi, que se eu tivesse, na época, a oportunidade de conhecer um livro como o seu, na época que eu estava fazendo a fertilização, eu gostaria muito de ter estudado isso antes, para me preparar Legal. Também para a reprodução assistida, assim como a adoção também precisa de uma preparação. Então, são coisas que é o sonho da pessoa exercer a maternidade, a paternidade, está muito forte dentro dela, então a adoção pode ser, sim, um caminho, mas que ela se prepare bastante, que ela procure estudar, ler. Nesse capítulo, né, que eu colaborei no livro, se a pessoa tiver acesso ao seu livro, ali tem um resumo bem legal, assim, que a pessoa pode ser um ponto de partida para ela. Porque tem um resumo legal. Desde da concepção, da questão do luto que você tem que vivenciar, de todas as fases que você tem que passar dentro do processo, das pesquisas, inclusive do pós-adoção, a gente fala rapidamente ali também. Então, ali no seu livro, ele consegue ter uma visão assim, bem resumida, mas, porém, sem perder um pouco da profundidade da coisa que exige, né, dos pontos que as pessoas precisam tomar cuidado, porque nós estamos falando de vida, né? Nós estamos falando de criança, de pessoa, de criança, de uma relação duradoura para sempre. Então, é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade, né, de entender que a adoção, ter filho, não é simplesmente uma coisa bonita, romântica, não. Existe, sim, muita dificuldade, ser pai, de uma forma geral, existe muita aprendizado, e na adoção ainda tem um agravante, vamos dizer assim, da criança ter seu histórico, ter as suas demandas, e eu acho, de uma certa forma, até positivo hoje, porque é muito, muito bom a gente estar aberto para o nosso próprio desenvolvimento como pessoa. E essas crianças acabam trazendo para a gente a necessidade da gente também buscar formas de aprender a lidar com o ser humano, sabe? Eu acho que eu até falava assim, tem uma frase do Francisco Schettini, que é um filósofo, psicólogo, professor da adoção, ele tem vários filhos adotivos também. Ele fala uma coisa bem legal: se todos nós, seres humanos, desde criança, fôssemos preparados para a vida como seres humanos, talvez a gente não precisasse nem da preparação para a adoção.
porque essas coisas estariam, né, claras, né? Realidade. Eu gostei muito da forma como você abordou, e eu vejo isso na prática. Para mim, a adoção muitas vezes é um tema durante as conversas aqui, aquilo que o casal tem como expectativa do filho do sonho e a dificuldade quando vai entender a realidade do mundo da adoção. Alguns casais já têm essa vivência, já passaram por fóruns de adoção, já foram para grupos de apoio de suporte à adoção, então já entenderam, mas muitos não. Muitos ficaram na conversa restrita ao lar. Aquele casal que conversa, vamos adotar uma criança, imaginando um bebezinho recém-nascido que é entregue para adoção e vai diretamente para sua casa para receber os cuidados de um recém-nascido. E muitos casais enxergam isso como a adoção ideal, sabe? A mãe que dá o seu filho à adoção para um casal que vai recebê-lo na maternidade. E, pelo que eu vejo, assim, eu não sou nenhum especialista em adoção, mas por ser interessado no tema, eu vejo que isso está muito longe de ser a nossa realidade hoje, né, Manoel? Existe até essa possibilidade, né? Só que existem dois caminhos aí, né? Se eu quero ter um bebê, menina, branca, que é um perfil assim, muito procurado, né, pelos alguns pretendentes à adoção, até melhorou bastante esse perfil, mas normalmente é menina branca, bebê, até 2 anos. Esse perfil é muito demorado. A pessoa pode até aguardar, se ela estiver disposta a aguardar 6, 7 anos na fila, e ela achar assim, não, eu vou viver a minha vida, vou estudar, eu vou viajar, eu vou planejar, eu vou buscar outras formas de viver até meu filho chegar, ela pode esperar 6, 7 anos, tudo bem. Ela vai ter essa possibilidade. A possibilidade da entrega de um bebê, isso também é possível, que a gente chama de adoção consensual, mas existem algumas regras bem claras pelos juízes que não pode simplesmente pegar da vizinha ou da amiga que mora no interior do estado tal, que soube que tem uma criança que vai dar. Esse tipo de coisa não pode, que seria caracterizado crime, que é a adoção brasileira, que é uma coisa ilegal e pode, inclusive, caracterizar tráfico de crianças, etc. Né? Então, a forma que você pode fazer de forma consensual seria, talvez, dentro da própria família, onde existem pessoas que têm laços, afinidade, amigos que realmente têm contato próximo, e você consegue comprovar isso através da investigação do Ministério Público, que realmente existe esse laço afetivo, isso pode acontecer, que que chama de adoção consensual. Ela é muito criteriosa, é muito investigada pelo Ministério Público e muito cuidadosa, porque é o que o pessoal fala, né? Às vezes o processo de adoção é um pouco demorado, porque a questão ali não é trazer um filho para a pessoa que quer um filho, e sim trazer um lar para aquela criança que já sofreu violência, que já sofreu vários sofrimentos, e ela precisa ser muito tem que ser muito criteriosos em que família que vai ser colocada essa criança, né? Por isso que é feito todo um estudo técnico da vara da infância, com a equipe técnica, inclusive com a preparação dos adotantes, porque é muito importante que essa criança não venha a sofrer uma nova violência ou um risco de devolução, que hoje também, apesar de ser algo que é muito combatido perante a justiça, inclusive com indenização para essa criança, no caso de devolução, é uma coisa que ainda existe, infelizmente. Né? E quando você fala dessa preparação, eu tive alguns casais, e acho que essa preparação começa antes mesmo, que estavam naquela fase difícil de insucessos de tratamentos, e de repente pensaram assim, vamos adotar. Sabe aquele imediatismo de vamos resolver o meu problema amanhã? E aí eles foram no fórum e foram negados por o processo de adoção. Eu adorei isso, eu dei muito valor por fórum aqui da minha cidade de Rio Claro, quando eu vi que eles negaram um casal para adoção. Então, um processo seletivo que passa todo mundo não é processo seletivo. Né? Então, assim, e era nítido o porquê eles negaram. Por quê? Porque esse casal, como eu digo na poesia, né? Se você pretende adotar porque não pode ter filhos, pare, pense até decidir. Agora, se você pretende adotar porque quer muito ter filhos, então também tem meu apoio para prosseguir. Então, assim, eu vejo muito que a negação, entrando nas fases do luto que você diz, a negação da infertilidade, a negação da incapacidade de ter um filho, esses processos de negação que o casal sofre, estão muito longe da aceitação, a plenitude da abertura do seu lar para uma criança. Você enxerga isso também dentro dos seus aconselhamentos e do material que você publica? Com certeza, até porque
Existem casos também de morte, né? A pessoa que perde um filho e às vezes quer substituir o filho pela adoção. E também é negado, né? Entendi. Como é que é negado isso? Como é que eles adivinham isso? Porque às vezes a pessoa, vou mentir lá e vai dar tudo certo. Não, porque a investigação deles é muito criteriosa. Os psicólogos eles são muito perspicazes da forma de entrevistar o casal. Eles entrevistam o casal juntos, os casais separados, qualquer contradição que haja, isso é contado contra esse casal. Por isso que eles sempre orientam, né, os pais, você tem que ser você mesmo, tem que ser o mais sincero possível e contar toda a sua verdade ali. E se por alguma razão você for negado e for por um motivo que você possa rever depois, é até bom para a criança, é bom para vocês. Então, por isso que os grupos de apoio à adoção, a preparação... Eu, por exemplo, quando eu estava no processo de adoção, eu queria crianças até 3 anos só. E quando eu comecei a estudar mais e a me aprofundar mais sobre o assunto, eu tinha um preconceito com crianças acima de 6, 7, 8 anos, achando que são crianças que já viriam com muitos problemas e que eu tinha uma imagem muito negativa disso. Comecei a estudar, comecei a ver o que era adoção, que se chama de adoção tardia, aquele absurdo, né? Adoção tardia é uma criança de 5, 6 anos, não, aqui é um bebê, né? Mas é assim chamada a partir dos 3 anos. E essas crianças, na verdade, eu comecei a estudar e comecei a conhecer, comecei a me aprofundar e hoje eu adotei exatamente uma criança de 6 anos e a outra que tinha 1 ano e era um grupo de irmãos. Por quê? Porque eu desmistifiquei, tirei muitos preconceitos e muitas coisas que tem por aí. Então, a melhor forma que a pessoa que perde um filho ou que ela está triste porque não conseguiu engravidar, ela realmente entender que ela está passando por um processo de luto e, de repente, ela começar a estudar, começar a conhecer, tirar um pouco a ansiedade de lado e entender que é uma coisa de alta responsabilidade e vai começar a conhecer esse mundo. E eu até falo, olha, estuda bastante, conhece bastante, porque eu não incentivo ninguém a adotar. Eu incentivo as pessoas a elas estudarem, até que no final ela pode falar assim, não é para mim, eu não dou conta disso. Né? Porque convencer alguém a adotar não é uma coisa boa. Né? Eu gostei muito da forma como você colocou, porque assim, quem tem o livro Sentidos da Vida, existem diferentes caminhos. E tem muitos casais, e na minha opinião é o mais comum para quem está na fase dos tratamentos, que chegam no capítulo de adoção e já falam, não, isso não é para mim. Eu falo, calma, não precisa nem fechar nem abrir porta. Não quero te convencer a adotar. Entendeu? Do mesmo jeito que eu não quero te convencer a fazer um tratamento de fertilização in vitro. Principalmente quando nós estamos lidando com casais no limite da sua capacidade reprodutiva, onde os tratamentos terão alta taxa de insucesso, nós temos que ser cuidadosos. Estudem, entendam o que é possível fazer, entenda as possibilidades da FIV, entenda as possibilidades da ovo-doação, entenda a possibilidade da adoção, vá além. Não fica naquele comentário da tia, da vizinha, de pessoas que não têm conhecimento suficiente, como o Emanuel está trazendo aqui, trouxe no livro, e tem nos cursos dele, tem nos e-books dele. Depois vocês entram na página do perfil dele, vocês vão ver quanto material legal que ele tem. Depois, se tiver alguma referência de site ou YouTube também, você passa pra gente, Emanuel. Mas vá a fundo. Assim, leu, acho que não é para mim. Perfeito, guarda aquele conhecimento e às vezes algum dia aquilo desperta. E mesmo quando se tem um filho biológico. E você me permite fazer algumas perguntas pessoais, Emanuel, do seu processo de adoção? Com certeza. E quando você optou, então, e buscou o entendimento da busca por crianças com maior idade, qual que é o termo? Adoção tardia? Esse é o termo técnico que vocês usam? Quando vocês entenderam a adoção tardia, isso, de fato, acelera o processo de adoção? Essa é a realidade? Isso é real, né? O cuidado que a gente fala é que a pessoa não entre nisso para acelerar o processo, né? Porque legal. Isso não é bom também, né? Agora, o que você tinha falado antes sobre... Até perdi aqui o que você tinha falado, uma coisa, mas tudo bem, vou continuar aqui no caso dos meus filhos. O que aconteceu, assim, eu lembrei, você tinha falado sobre a pessoa se abrir para conhecer, né? Na adoção também acontece isso. Muitas pessoas, às vezes, estão preparadas para a adoção, já entenderam que é uma coisa legal, mas chega lá, às vezes, e fala assim, mas eu não quero nem ler sobre a adoção tardia. Aí a gente fala assim, não, você não precisa fazer adoção tardia, mas leia, conheça só, né? Só conheça esse mundo, você não é obrigado a fazer nada disso.
Ninguém vai te obrigar a Legal. nada. Só tem acesso ao conhecimento. Só vai te ampliar a você ter a noção das coisas que estão acontecendo. E aí, muitas vezes, algumas pessoas vão ter acesso àquilo, vão continuar com um perfil que a gente chama de um perfil mais fechado, com crianças menores, e outras vão assim, poxa, que legal, que bom. E olha só, agradeço a Deus que meu filho chegou e eu sou apaixonado por ele. E acaba tendo esse encontro. No meu caso, a gente não buscou a velocidade, né? A gente buscou uma coisa que chama de busca ativa, que é uma coisa que alguns grupos de apoio à adoção, junto com parceria com as varas de infância, eles têm algumas crianças que não estão mais no perfil do cadastro. As crianças que, por exemplo, crianças com deficiência, crianças acima de 7, 8 anos de idade, grupo de irmãos, que não tem no cadastro mais interessados. E aí o que eles fazem? Eles disponibilizam para alguns grupos, em parceria, tudo de uma forma tudo legal, para que essa lista de crianças possam ser acessadas pelos pais que estão em busca de filhos. E aí você vai ver crianças. No nosso caso aconteceu isso, essa lista apareceu na nossa mão, e a mãe dos meus filhos se deparou com uma criança 6 anos, parda, inteligente. E aí nós ficamos curiosos para saber quem era essa criança. E nós fizemos uma aproximação assim, como videoconferência também com ele. Houve um interesse muito forte em querer conhecer ele de perto depois. E nós fomos a Natal, eu sou de Niterói, nós fomos lá para Natal e fizemos um encontro aí presencial com ele, fizemos um passeio com ele. Houve uma paixão não só por ele, assim, um carinho muito grande, mas pelas crianças que a gente encontrou lá. Crianças numa casa de 6, 7, 8 anos, lindas, inteligentes, prestativas, que não tinham pai, sabe? É uma coisa. Nossa, me arrepiei aqui, mano. Pelo amor de Deus. Que parte do coração. Nossa. Crianças bonitas, inteligentes, gente boa. Eu saí do meu carro e elas querendo me ajudar, porque eu sofri um acidente, estou andando de muleta, devagarzinho, elas querendo me ajudar, e conversando comigo sobre o Rio de Janeiro, e batendo papo tio, e querendo ajudar, e prestativas, e me receberam lá na casa. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, quantas crianças, por mim, eu levariam todas, porque são crianças com aquela impressão que a gente tem, né? A adoção é aquela criança que está lá cheirando cola, ou está no tráfico. Existe, sei lá, uma concepção, muitas vezes, na cabeça das pessoas, que são crianças que não são normais. Pelo contrário, são crianças que talvez tragam valores e aprendizado para a gente, que talvez a nossa própria capacidade de geração genética não fizesse. E assim Nossa, que incrível. Eu vejo isso muito com meu filho, como eu aprendo com coisas que ele tem, que eu falo assim, caramba, que coisa linda que ele tem, que habilidade social que ele tem, que resiliência que ele tem, que capacidade que ele tem, que sorriso que ele tem, que eu falo assim, caramba, que bacana, né? Então a gente começa a ver traços que ela traz que só somam para a gente também, né? E enquanto a gente aprende. Então, a nossa busca foi assim, a gente achou, só que a gente teve um bônus. Que a gente tinha uma coisa, a gente tinha certeza, doutor Davi, que a gente não ia adotar mais de uma criança, pelos custos, colégio, plano de saúde, trabalho dobrado e preocupação. A gente tinha certeza que não queria duas crianças, eu queria um. Só que na vara da infância, o irmãozinho dele também existe, chegou no abrigo agora. E você não pode adotar, deixar de adotar um grupo de irmãos. Você não pode largar um irmão separado do outro. Né? A não ser que seja assim, 5 irmãos que já estão com a idade muito avançada, a justiça até permite que você separe em cidade próxima, com algum critério de visitação entre eles e tal. Mas, assim, no caso dele, não tinha como separar. E aí... Mas, Manuel, peraí, eu quero entender uma coisa. Antes de você chegar onde você vai chegar, você já tá quase com o teu filho em casa. Eu queria saber, assim, como é que foi? Nossa, eu arrepiei com a sua história aqui. Como é que foi porque você foi lá e você tinha feito uma videoconferência com ele? Isso. Como é que foi o primeiro contato com ele? Assim, qual foi a sua reação ou expressão e a expressão dele? Como é que foi esse primeiro contato frente a frente com o seu possível filho por adoção? A gente, né, como a gente estava mais preparado, a gente teve muito cuidado de não gerar muita expectativa, de não centralizar muita atenção só em cima dele, porque nessa aproximação pode acontecer de não rolar. Você não querer, porque foi só uma aproximação. Não havia compromisso nenhum ainda, era só uma visitação, né? Que legal. E você foi orientado a isso, você se preparou para isso. Preparado. Então que a gente vai conversar com todas elas de uma forma conjunta e dar atenção para um, para o outro, mas sempre ligado naquela criança que a gente sabe que é, né? E aí a gente foi fazer essa aproximação até que um dia a gente foi e pegou ele sozinho para fazer um passeio.
Né? Tá. Aí já começa a se gerar uma expectativa. Né? E aí, poxa, no caso, a mãe deles, ela teve assim, um apego muito forte, assim, uma coisa muito forte com ele. E eu, como parceiro dela, eu confesso que eu não tive. Lógico, eu sou um cara que tenho assim, uma dedicação aberta para acolher, para receber, mas houve uma coisa a mais ali entre a mãe, né, e a criança, e eu compartilhei, né, eu abracei a ideia de família ali, e a gente ficou decidido, nós vamos trazer essa criança para junto com a gente. Isso que é incrível, né, uma criança com 6 anos de idade, é um bebê ainda, mas ele teve a delicadeza de ele recebeu um presente da psicóloga dele, que foi um livro. E aí ele pegou esse livro, na hora que a gente foi embora para o hotel, queria continuar lá na casa onde ele ficava abrigado lá. Na hora de a gente ir embora para o hotel, ele pegou o livro e deu para a mãe dele, como quem diz assim, guarda para mim. Tipo assim, não vai embora não, porque o meu livro está com você, né? É uma garantia que ele queria ter que ela ia voltar, né? E a gente, lógico, a gente voltou, né? E viemos de avião, meu Deus, como uma criança corajosa. A gente que é adulto faz preparação, lê livro, se informa, participa de grupo de apoio à adoção, a gente conversa, estuda, pesquisa. Imagina uma criança de 6 anos largar a cidade para trás, os seus amiguinhos, pegar um avião e ir para uma cidade totalmente desconhecida e sem as capacidades emocionais de um adulto que nós temos, né? Maior que ele, né? E ele conseguir fazer dessa forma. Realmente é incrível isso. Realmente é... E qual que é o sentimento? Qual foi o sentimento na época? O que prevalecia? O medo, a insegurança, ou a felicidade, ou a certeza? Porque assim, eu gostei muito da sua transparência na palavra, quando falou assim, puxa, a mãe deles, no caso, a sua esposa, ela teve aquela relação, aquela paixão mais natural da mulher, normalmente, por aquela criança naquele momento. Eu estava meio assim, talvez preso, né? Assim, não sei qual foi o termo que você usou há pouco. E aí vocês decidiram, estavam chegando no avião. Então, a criança, o seu filho, havia uma sensação de medo ainda, de insegurança ainda, até chegar em casa? Ou prevalecia a euforia da ansiedade de tudo dar certo? No nosso caso, a gente estava com muito pé no chão, né? Na verdade, ela não é nem minha esposa hoje, né? Isso é uma coisa desculpa. E a coisa é importante ser falado isso, porque as pessoas casam e podem se separar, né? E muitas vezes a pessoa vai alegar que isso é culpa da adoção. Né? Você tem que ter cuidado com isso, porque não, é culpa dos pais, é dos adultos. Né? Graças a Deus, os meus filhos hoje, eu tenho uma ótima relação com eles, e ela também tem uma relação boa com eles, e eu tenho hoje uma grande parceira que é psicóloga, inclusive faz parte do projeto comigo. Né? Legal. E me ajuda muito nessa relação na adoção também. Mas a sensação nossa, quando a gente foi para lá, como a gente estava se sentindo muito seguro pela preparação que a gente tinha, então a gente estava com uma tranquilidade assim, emocional, apesar da felicidade que a gente sentia, a gente estava muito tranquilo e seguro dos caminhos que a gente estava dando. Porém, a gente sabia que nós iríamos passar por alguma coisa mais na frente, e passamos, que a gente talvez não tivesse tão preparado. Que eram as birras, né, as malcriações, coisas que acontecem no processo de aceitação da criança. Né? Mas e ele, sim, ele estava bem eufórico, né? Ele estava com uma família, onde ali ele ia poder ter tudo. Né? A criança também cria uma família imaginária de que vai ter tudo, e quando começa a ter disciplina, começa a ver que não é bem a forma que ele imaginou, ele começa a brigar com essa família. Porque a criança, mas eu vou sair da minha casa fechada e meu pai agora vai me levar para o parque, vai me dar bala, vai me levar para o passeio, vai me levar para a praia. E a vida vai ser só isso, né? Só alegria. Entendi. É o que ele idealiza de um mundo de pais bons, né? Aquele pai que vai dar tudo que ele não tinha, né? E na verdade não é isso, né? Pai é disciplina, é carinho, é acolhimento, mas também tem regras, tem rotina, tem coisas que não são tão agradáveis para as crianças e elas vão se deparar com isso também. E é um desafio também na pós-adoção, né? Eu imagino esse desafio ainda maior para os pais por adoção. Eu li um livro um e-book que você publicou, eu li com a minha esposa do lado, antes de imaginar o sentido da vida. Por isso que eu falo, eu te sigo há um certo tempo e gosto do material que você coloca, um livro sobre parentalidade. E eu tenho filhos, eu tenho 4 filhos, e você fala assim, a criança faz mãe, a criança faz isso, está naquela fase de aceitação. Falou, gente, peraí, não precisa ser filho. Falou, então meus filhos, assim, então, e é engraçado que quando eu lia, eu já conversei inclusive sobre adoção dentro da minha casa,
eu vejo, às vezes, meus filhos fazendo manha e desafiando, né, desafiando a disciplina. Eu fico imaginando, poxa vida, se o processo ainda for por adoção, o desafio é ainda maior. Da negação, assim, isso não é culpa minha, sabe? Não foi, não, essa criança trouxe de lá, esse vídeo que você colocou, o lado B da adoção, que foi o vídeo mais impactante que eu já vi que você publicar. Eu imagino a dificuldade dos pais para lidar com essa situação. E a chance de você perder o controle realmente exige uma preparação muito grande, porque assim, a parentalidade já é um processo muito difícil, seja por filhos biológicos, por tratamento de reprodução assistida, por adoção, talvez ainda maior. Mas assim, a chance de querer colocar a culpa tudo na adoção, como você falou da separação sua, tudo agora é culpa da adoção, é uma negação do seu próprio problema, né? Exatamente. É uma negação do seu próprio problema. Nós, como pais, estamos falhando de alguma maneira, ou a gente tem que se autocorrigir de alguma maneira. E eu enxergo as dificuldades que eu passo dentro da minha casa todos os dias, e na busca por uma disciplina, pela busca por regras e o cuidado com as crianças, que eu imagino que deva ser muito maior ainda quando a gente fala sobre adoção. Isso Pode falar. Não. Assim, só complementando uma coisa que a minha parceira psicóloga também, né, que a gente fala muito sobre 3 pontos que eu acho muito legais, que ela fala que é bom de se atentar. A criança precisa de escuta, e não de crítica, né, e não de imposição. A gente precisa ouvir a criança e, de forma sincera, sem crítica, para aproximar dela e ela poder, dessa forma, passar a confiar na gente também. E a gente tem feito essa prática, né, de ouvir bastante, mas com sinceridade, sem criticar e se interessar mesmo por ela. É uma coisa bem bacana, né? Tem algumas estratégias também. A gente tem adulto, a gente pode ter alguns mecanismos e estratégias que a gente pode lidar com as crianças em relação à birra, em relação eu vejo muitas crianças, às vezes, se fechando por um caso de depressão. Crianças se fecham porque pais autoritários, que tem aquele livro que você falou da parentalidade. Uma educação autoritária, você está colaborando com uma saúde mental ruim dessa criança. Ela está se fechando, ela está sendo obedecendo não porque ela entendeu que aquilo é importante, mas porque você obrigou de uma forma autoritária. Então, você ter estratégia, você poder ter a escutativa. Qual é o terceiro ponto que a gente fala muito, Rosileia? Falando com você, Rosileia. Não está ouvindo aqui, não. São 3 pontos. Em casa não me escuta também, viu? Fica tranquilo. Em casa a mesma coisa, viu, Léo? E a flexibilidade cognitiva, pô. A gente precisa ter essa flexibilidade cognitiva também, né? E com meus filhos hoje, poxa, a gente consegue, muitas vezes eles conseguem conversar comigo coisas que talvez não conversem com muita gente da família, do envolvimento dele, até às vezes com a própria mãe. Mas não que ela seja ruim, nada disso, só que às vezes não tem a mesma estratégia. Não tem... A gente precisa estar preparado também para ser pai, né? A gente precisa também para conviver no dia a dia. Então a preparação ela se dá antes, ela se dá na parte também da ansiedade, né? Muita gente, eu vejo muita mãe no processo de preparação, mais que os homens. Os homens são mais racionais nessa parte, as mulheres são mais emocionais. De elas ficarem com muita ansiedade. Quando ele vai tocar o telefone, qual a roupinha que eu vou comprar, o berço. Elas ficam numa ansiedade. Quando é que vai chegar? O telefone não toca, estou quase desistindo da adoção. Porque existe um processo de ansiedade que isso pode ser trabalhado também, e positivamente, para aquele ambiente daquela criança que você vai receber. É o tempo que você tem, porque quando chega a criança, não é que nem um parto. Um parto, 9 meses, né, a pessoa tem a gravidez lá, se for tudo normal, 9 meses, tem um bebê, você se preparou. A adoção, de repente, a pessoa te liga amanhã. E você tem que ter quarto, colégio, atestado médico, o histórico regresso dessa criança tem que trazer tudo junto, porque isso pode dar problema depois na papelada dele, quando você precisar de alguma coisa futura, você não vai ter acesso àquela documentação, porque você não fez isso direito com o advogado. E aí você tem que correr, qual o melhor colégio, qual não é, vou ter empregado. São várias questões que, se a pessoa não se prepara, práticas e emocionais, e ela pode aproveitar esse tempo de espera para fazer todo esse processo de forma lenta, tranquila, e amadurecendo, até o ponto de ou desistir, como eu falei, ou até mesmo de ela, não, estou certa disso, estou preparada, e quando essa criança receber,
eu vou ter todas as condições muito melhores de lidar do que uma pessoa que não está preparada e corre o risco de estar infeliz e destruir a vida dela, porque às vezes as crianças podem vir com grandes testes para os pais, a criança que já foi tão maltratada pelos adultos, né, e de repente está numa casa com outros adultos, essa criança vai testar você de uma tal forma que algumas pessoas não vão aguentar. Às vezes são agressivas de quebrar uma... Imagina uma pessoa que adora a sua coleção de, sei lá, de livros, ou não vou botar uma coisa mais assim que quebre mais. Você tem lá a sua televisão. Suas canecas de viagem. Você tem as canecas, você vê a viagem inteira, você tem várias canecas. E ele simplesmente joga tudo que nem um boliche no chão e quebra. Caramba, é uma dor muito forte para esse pai, né? Ou para essa mãe. E compreender uma situação dessa, que aquela criança está te testando para ver se você realmente é mais um adulto que vai largar ela, vai abandonar, ou se você realmente ama. Então, a gente, como pais, a gente tem que estar muito consciente do que onde a gente está entrando, para quando estiver diante de uma situação dessa, a gente saber como reagir. E não agir por impulso, não agir com agressividade. Tem casos aí, inclusive mais no sul, de pais que adotaram, que bateram na criança a ponto de ser uma violência muito séria, né, de lesões corporais sérias, porque talvez tenha chegado nesse nível e os pais não estavam preparados para lidar com tantos desafios, né? Então, isso é um caso de uma criança que você pode falar de adoção tardia, que pode trazer esse tipo de demanda, mas uma criança que vem beber também, ela vai crescer e também pode trazer essa mesma demanda, né? Então, é uma criança biológica, assim, vai, vamos considerar assim, vai fazer as mesmas coisas. O que você está dando uma aula para a gente aqui agora é uma aula de parentalidade. É uma aula de parentalidade. Assim, as dificuldades que a vida como pai e a vida como mãe colocam. E isso vai acontecer em qualquer situação. É isso que eu converso, às vezes converso com minha esposa e eu penso dentro de mim. A parentalidade é um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida. Eu não tenho dúvida. Davi, qual é o maior desafio da sua vida? Cuidar e educar meus filhos. Ponto, final. Os outros são compromissos que eu tenho. Da minha vida profissional, da minha vida social, são compromissos. Agora, desafio criar e educar meus filhos, porque eu enxergo as dificuldades. Então, você está dando uma aula de parentalidade fantástica. Agora, exatamente. E você fala bastante sobre preparação. Poxa, tem que se preparar para ir, para saber, para receber, para acolher. Assim, onde buscar? Assim, então, o casal... Tô aqui, Davi, puxa, a gente pensa na adoção é uma possibilidade, é um caminho que a gente pensa, mas assim, eu não sei nada sobre adoção, né? O que eu falo para esse casal? Eu falo assim, olha, vai ler na internet, vai no fórum, procura grupo de apoio à adoção, como que eu começo, como que eu dou o primeiro passo para orientar esse casal que despertou, não sabe nada, simplesmente despertou, assistiu a live aqui com o Emanuel e falou assim, nossa, floresceu alguma coisa aqui dentro, acho que plantou uma sementinha aqui dentro. E agora, o que eu faço? Onde eu vou? Uma sugestão que eu dou é o seguinte, fazer diferente do que eu fiz. Por que eu fiz? Por que é diferente do que eu fiz? Porque quando eu comecei a pesquisar sobre adoção, eu comecei na internet. Só que eu ia ver assunto de adoção na Record, na Band, vários recortes da televisão sobre adoção, aí outro fala sobre adoção aqui, outro fala sobre adoção, e eu acabei consumindo muita informação, e muita informação também que não tinha muito valor. Então, foram muitas horas de estudo pesquisando isso, a priori, na internet, e eu não tinha acesso às informações que eu julgava que deveriam ser de qualidade hoje, né? E, lógico, livros também sempre importantes. Mas o primeiro passo que eu daria é o seguinte, no nosso canal lá, no YouTube, um Lá para Todos, eu reuni alguns vídeos, e não são vídeos curtos, são vídeos um pouco demorados, são lives, com vários assuntos diferentes, né? E meu filho sei lá, até botei no seu livro lá alguns temas, né? Filho adotivo é diferente de filho biológico, são dúvidas que as pessoas têm, né? E aí eu trago estudos de casos de doutora, como a doutora Lídia Weber, do Paraná, que é pesquisadora, fala sobre esse assunto baseado em pesquisa, sobre a diferença de filho biológico e adotivo. Eu não trago informação baseada no que eu acho, né? Mas também naquilo que eu pesquiso e trago de científico também. Então, eu comecei a reunir aquilo que eu achava que era importante, uma pessoa como eu, na época, que estava buscando a informação. Então, em vez de eu ficar pulando aqui, eu fui reunindo assuntos que eu achava importantes num único canal, para que a pessoa pudesse gratuitamente ali poder
usufruir dos seus conteúdos. A gente está até, inclusive, com o nosso site, um lá para todos.br, está agora em manutenção, que a gente está transformando ele, porque a gente quer oferecer alguns cursos gratuitos também, para pessoas que precisam ter uma informação mais básica e tal, e para aquelas outras pessoas que talvez não querem curso, querem um acompanhamento mais completo, com um psicólogo, com uma equipe de advogado, uma coisa mais, vamos dizer assim, mais premium, né? Aí ela pode entrar em contato comigo, lá pelo site também, que tem um campo para e-mail, e a gente pode orientar como ela pode ter esse tipo de suporte. Normalmente são pessoas que talvez têm uma condição financeira também mais elevada, que precisam de uma estrutura maior funcionando para ela. Eu gosto sempre de orientar, que tenha um bom advogado junto, que ela possa ter um acompanhamento psicológico, que ela possa fazer um acompanhamento isso a cada 6 meses, ela poder fazer isso. E quem puder, é maravilhoso se puder continuar, não uma terapia, mas um acompanhamento. Se ela puder ter esse tipo de acompanhamento, maravilhoso. Então a gente sabe que a maioria da população não tem essa possibilidade. E por isso que a gente procura fazer muitos conteúdos gratuitos para que as pessoas que não podem ter acesso a uma coisa mais premium, ela possa ter a mesma informação, porém, de uma forma mais não tão próxima, né? Mas de uma forma que ela possa ter a mesma qualidade. Fora isso, eu acho que é muito importante, além desses vídeos do nosso canal, que ela possa também ter acesso a livros. Tem muitos livros, como eu falei, né, de Lydia Weber, que é uma psicóloga muito conceituada no mundo da adoção, pesquisadora. Os livros dela são maravilhosos, Eduque com Carinho. Ela tem livros do próprio pós-doutorado dela, que são pesquisas muito interessantes de se ler. Você tem o Luiz Schettini, que também é um psicólogo, filósofo, professor, palestrante, que também tem muitos livros sobre adoção. Ele é pai por adoção de uma criança que tem uma deficiência muito séria, que é o xodó, né, dele. Ele tem outros filhos por adoção também, adultos já hoje. E tem o próprio Sávio Bittencourt, que é aqui do Quintal de Ana, que é um promotor, é um procurador de justiça aqui do Rio de Janeiro, que montou o Quintal de Ana, que é a nossa referência aqui na nossa cidade, do Grupo de Apoio à Adoção, com a sua esposa, Bárbara Toledo, que é uma advogada também. Eles criaram aqui o Grupo de Apoio à Adoção, inclusive eu fiz parte como voluntário do Quintal de Ana, e lá eles também têm livros escritos, tem o próprio site do Quintal. Então, são informações que a gente tem a segurança das pessoas que estão trazendo, né? Inclusive o Sávio Bittencourt, ele fala uma coisa muito legal, que ele tem filha biológica e tem filha por adoção. E na família dele a cultura da adoção é tão presente que uma vez a filha dele perguntou se ela poderia, a biológica, perguntou se ela também queria ser a filha adotiva, porque ela estava com ciúme, porque é tanta adoção, e aí ele fala assim, pô, gente, nós temos que adotar os nossos filhos biológicos também, né? E a filha dele, que é biológica, queria ser adotiva, porque a cultura da adoção estava muito presente na casa dele, né? E o que eu faço com meus filhos também, é uma coisa importante a gente desmistificar. A adoção é uma coisa bonita, é uma coisa legal, e as pessoas às vezes têm preconceito, mas depois que elas descobrem o quanto é legal, elas vestem a camisa da adoção, o filho veste a camisa da adoção e sai com orgulho na rua. Por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, o Dia Nacional da Adoção. Meus filhos botam a camisa da adoção e vão para a rua com a camisa da adoção, com orgulho de estar com aquela camisa. E eu usava, inclusive, essa palavra adoção de uma forma positiva. Eu vou adotar hoje uma camisa azul, porque eu adoro camisa azul. Eu quero adotar. Eu usava a palavra adotar sempre com um significado de algo importante, de algo legal. E esse valor da adoção, de ser uma coisa bacana, não que nós sejamos melhores que ninguém, que também é uma coisa muito estranha, né? A pessoa te achar melhor porque você adota. Não, nós queremos ser pais. A gente não é melhor que ninguém. E nosso filho não é lixo para eu poder ser valorizado porque peguei uma criança lixo, né? Às vezes tem isso também. As pessoas olham, você pegou uma criança com deficiência, então você é uma pessoa muito especial. Por que eu sou especial? Não. O meu filho é meu filho. Eu peguei ele porque eu queria ser pai dele, né? Então, ele também tem que tirar um pouco essa idolatria que algumas pessoas fazem, que o pai, por adoção, é um cara mais especial, porque adotou alguém que não é do seu sangue. Não tem nada disso. O cara quer ser pai, ele quer exercer esse prazer, que apesar das dificuldades que existem em ser pai, existe um seu lado muito positivo também. Um deles é esse próprio autodesenvolvimento, que eu acho muito importante. E é o desejo, né, natural de muitas pessoas, né? Outros não, mas há uma grande quantidade de pessoas que têm esse desejo, e acho que é justo que a gente possa ter essa possibilidade quando a genética não nos dá essa possibilidade, e que se abra essa porta para que a gente não deixe de ter essa possibilidade pelo simples fato
de não poder engravidar, né? E é isso. E, então, tentando sistematizar, assim, então, quando você fala da procura por ajuda e preparação para adoção, você cita as buscas por canais, como chama Um Lar para Todos, é isso no YouTube? Isso, no YouTube. Como canais como o seu, onde você oferece um conteúdo selecionado com um objetivo de preparação, então, que é a busca na internet. Você citou o grupo de apoio à adoção. Aqui em Rio Claro, eu sou de Rio Claro, interior de São Paulo, tem o grupo que chama Grupo Adote. Então, tem um grupo de apoio à adoção, onde eles fazem reuniões mensais, onde vão pais por adoção, que têm filhos, vão crianças por adoção, vão juízes, muitas vezes, advogados, psicólogos, assistentes sociais, e vão palestrar num ambiente amigável para explicar e desmistificar processos de adoção. Então, eu imagino que diversas cidades devam ter. Então, assim, talvez, eu sou do Acre, então vamos procurar um grupo de apoio à adoção. Quando eu vou ao fórum, quando é que eu vou falar assim, agora eu vou bater na porta do fórum porque eu quero meu nome ali? Só depois disso? Ou porque a fila é tão grande, porque eu escuto isso de alguns casais, falo, doutor Levi, demora tanto que eu já vou lá bater na porta do fórum e falo, deixa eu deixar meu nome aí, enquanto eu vou me preparar. Você entende? Você acha que ele tem que se preparar antes de ir ao fórum? Ou vai ao fórum, deixa o nomezinho na lista e depois ele vai se preparar? Isso é uma boa pergunta, porque isso vai depender também da cidade e do fórum. Porque tem fórum que fala o seguinte, você veio aqui, ótimo, mas antes você tem que ir lá no grupo de apoio à adoção. Nós temos uma parceria, você tem que frequentar lá primeiro, para depois que você fizer um curso e você tiver um certificado, aí você vem aqui e dá entrada no seu processo. E tem locais que não, que é o inverso, que você pode realmente dar entrada e depois fazer o curso. Então, por isso que é importante procurar o fórum da cidade, porque nem sempre também na sua cidade vai ter um grupo de apoio à adoção. Hoje no Brasil são 100 e poucos, 130 grupos de apoio à adoção no Brasil. É a ANGAD, que é a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, que tem essa gestão, assim, um contato com esses grupos de apoio à adoção no Brasil. Mas no Brasil são mais de 4.500 municípios, né? E 150 grupos de apoio à adoção. Então você tem bastante em São Paulo, você tem aí na sua cidade, você tem aqui em Niterói, você tem em várias capitais do Brasil. Mas quando você começa a ir para o interior, você vai ter uma dificuldade de encontrar grupo de apoio à adoção. E muitas vezes vai ser dois casais que vão começar a conversar e vão dali criar alguma coisa para fazer uma parceria com a assistente social da Vara da Infância da cidade. E, às vezes é uma iniciativa da própria Vara da Infância que vai fazer um encontro com eles ali dentro, um curso ali dentro mesmo. Então não vai ter esse grupo de apoio à adoção, mas vai ter a Vara da Infância, que vai ser sempre a referência para iniciar qualquer coisa, né? E ali muitos grupos de apoio à adoção, às vezes, surgiram dessa forma, pequenos casais que se uniram. Por que é importante o grupo de apoio à adoção? Não só pelo que você falou, das palestras, que são das várias áreas que vão estar ali te colocando, testemunho de crianças adotadas, de pais que já adotaram também, mas você vai estar ali lidando com pessoas que você pode trocar informação, ter impressão ao vivo do que acontece ali também. Isso é muito legal. Agora, com um detalhe, nós estamos na época da Covid, né? Com muita contaminação, e muitos grupos de apoio estão fazendo isso online. Estão fazendo encontros online, que não é a mesma coisa, assim, para você poder sentir essa presença, mas que pelo menos o conteúdo ele não se perde, né? Você tem essa possibilidade também, né? E uma outra forma bem bacana também, que nem todos os locais ainda estão preparados para fazer isso, que é a visitação em abrigo, que a gente tem que tomar cuidado. Porque nem todas as crianças que estão no abrigo, elas estão disponíveis para adoção. São crianças que não vão ser adotadas. Aí você se apega a uma criança que não tem nada a ver ali, para adoção. E além de criar expectativa em cima de crianças que não podem. Então, existem algumas varas da infância que fazem parceria com os grupos de apoio à adoção, que eles fazem visitação coordenada para que você possa ver aquelas crianças que estão talvez numa idade ou numa situação que não tem condição de ser adotada, para que você possa ter contato e ver quem são essas crianças, que às vezes quando você vê uma cara e você vê a pessoa, assim como eu te falei quando eu estive lá em Natal, e eu vi aquelas crianças e me surpreendeu muito positivamente, às vezes a gente não vê, só vê um número, né, e só ter uma ideia, você talvez não perceba o quanto é possível, sim, você ter uma criança talvez de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos como um filho seu, né, porque você não teve esse contato. Então tem algumas iniciativas de Vara da Infância que fazem parceria com o grupo de apoio à adoção, que fazem um tipo de visitação coordenada para que haja essa aproximação
independente de você querer adotar aquela criança ou não. É até um exercício, uma prática, inclusive que conta, às vezes, ponto lá, dentro do processo de avaliação, você fez a visitação, então falta a visitação ainda para poder finalizar a tua parte aí no processo, né? Então, são exercícios que eles estão fazendo com esforço de quê? De que essas crianças possam estar lá, porque no Brasil, infelizmente, a grande maioria das crianças que estão nos abrigos, nas instituições de acolhimento, que é assim que se chama, elas são as crianças que a maioria dos pretendentes da adoção não querem, porque são crianças que estão um pouco mais de idade, né? E isso é uma realidade? Por que isso acontece? Por uma falha do processo nacional de colocar uma criança disponível à adoção. Eu trabalho numa maternidade pública aqui de Rio Claro também. Eu vejo crianças que claramente eram para vir por processo de adoção e, de repente, demora um tempo. Essa criança cresce e não resolve, porque eu vou procurar parente, eu tenho que passar por um processo, ver se tem alguém da família que queira, e tem que resolver a questão da mãe, que a mãe não deu para adoção, mas ela foi retirada da adoção, dos cuidados maternos por questões de cuidados. Então, existe uma falha. Como que você julga que é o processo de coordenação entre o desejo ou a intenção de adoção e a criança estar disponível para adoção? Você acha que o Brasil tem muito a melhorar ainda? Ou tem que ser assim mesmo, tem que ser cuidadoso, tem que ser lento o processo para dar tempo de ter uma certeza disso? Eu acho as duas coisas, né? Melhorar, eu acho que sempre tem que melhorar, mas a gente não pode reconhecer que desde o governo, acho que foi do governo do Lula, final para o governo Dilma, houve uma mudança na lei da adoção, onde os prazos passaram a ser obrigatórios, por exemplo, para uma criança quando chega num abrigo. E tem alguns prazos que têm que ser cumpridos pelo Ministério Público, pela Justiça, para que aquela criança não fique muito tempo no abrigo. Então, esses prazos encurtaram muito para que a criança não ficasse ali horas e horas. Mas, em alguns casos, ficam insistindo ainda, alguns juízes, alguns promotores ainda insistem que o melhor local para a criança é com a família biológica. Você sabe que aquela família não tem jeito, o Estado não está presente para dar apoio em relação a uma pessoa que está com drogatícia, viciada em crack, largada na rua, com maus trato com aquela criança. Você não tem nenhuma estrutura familiar, o Estado também não está presente para poder dar apoio para essa pessoa. Você vê que ali não tem a menor chance de reintegração familiar e muitas vezes o Estado fica tentando reinserir aquela criança e a criança vai crescendo. E isso é um problema para essa criança, porque quando ela vai crescendo, aí os pretendentes não têm chance de poder adotar. Aí bota a culpa no pretendente, que o pretendente não quer criança. Quando, na verdade, o Estado foi moroso ali e insistir naquela situação. Porém, a gente vê também alguns outros locais, como aqui no Rio de Janeiro mesmo, o grande esforço da equipe técnica. E tem uma juíza aqui muito atuante, a Mônica Labuto, aqui no Rio de Janeiro, que ela, pessoalmente, ela tem uma atuação muito firme. E ela fala mesmo, criança pequena aqui, chegou já praticamente, já está na família. Ela não fica muito tempo nem no abrigo. É uma criança que passa rápido. Entendeu? Então, ou seja, o Estado pode interferir positivamente. Se você pega uma pessoa dedicada a isso, né? Então, poxa, eu tenho uma juíza, entende? Então, quando nós damos nome às pessoas e intenção, a gente percebe que a intenção faz acontecer. Isso tem um chamado DNA da Alma, que é um grupo de apoio à adoção em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. É Farroupilha, se não me engano. É DNA da Alma. Eles têm um trabalho na cidade deles que é junto com o Ministério Público, a Instituição de Acolhimento, a assistente social da Prefeitura e eles, do Grupo de Apoio à Adoção, eles fazem um trabalho magnífico que eles chamam de encruzilhamento, que é uma parceria que eles fazem ali. Você não tem uma criança disponível para adoção. Todas estão lá, todos estão numa família. Porque houve todo um trabalho em conjunto do Grupo de Apoio à Adoção, Ministério Público, assistente social da Prefeitura e a instituição de acolhimento, para que essas crianças pudessem ter o melhor de rapidez de poder ter uma família. Mas não é rapidez de colocar de qualquer jeito, não. É uma rapidez sem morosidade. É você poder analisar, é você poder educar as pessoas que estão se preparando, é você entender que tipo de família é mais adequado para aquela criança ou não.
o Ministério Público também fazer a parte dele de investigação, de estudo psicossocial, que os psicólogos possam lá fazer os seus relatórios. Então, existe um trabalho, quando ele bem coordenado, ele funciona bem. Agora, muitas crianças, hoje no Brasil, já chegam com a idade avançada também. Muitas delas não cresceram no abrigo. Elas já chegam com 10, 11, 12 anos com os maltratos abandonadas. E essas crianças, muitas vezes, não têm para onde ir. E depois, o pior, né, é quando elas fazem 18 anos, que elas vão ter que sair de lá, e muitas vezes tem uma perspectiva, um local para ir. Aí que a gente entra no risco da sociedade que não acolheu ser a própria sociedade vítima da violência que elas podem trazer para a gente, né? E um pai que está na fila por adoção, essa fila é nacional? Assim, eu estou na fila no meu município, eu estou na fila no meu estádio, do meu estado, ou eu estou na fila nacional da adoção? Como funciona essa fila, Manuel? Isso é uma coisa interessante, porque antigamente você ia para... Eu morava no Rio de Janeiro, eu podia ir no Rio Grande do Sul fazer minha filiação lá, porque lá é mais rápido, andava mais rápido lá. Aí eles fizeram um cadastro, na época, o cadastro nacional, onde você colocava todas as crianças nesse cadastro e todos os pretendentes também nesse cadastro e fazia o cruzamento. Muitas vezes não funcionava muito bem e tal, até que agora melhoraram um pouco com a SNA. Mas como é que funciona o cadastro? A prioridade é o município. Então você nunca vai adotar um bebê de Manaus, se você está aqui no Sul. O bebê vai ser para a cidade de Manaus, porque lá tem pretendentes à adoção para bebê. Então, quando você se cadastra no nacional, não é para pegar um bebê, é para que você possa ter a possibilidade de pegar alguma criança de outro estado que esteja fora do perfil daquele município. Então, se eu estou com um perfil de criança de 0 a 3 anos, eu vou ter que aguardar bastante tempo alguém na minha cidade e eu vou entrar num processo de fila de acordo com o meu perfil. Então, às vezes, um casal homoafetivo que vai adotar uma criança de 14 anos de idade, ele vai chegar agora, eu estou há 3 anos na fila, aguardando o meu perfil. Ele vai entrar agora, só que ele vai entrar com o número... Ele vai estar na minha frente. Por quê? Porque o perfil dele é mais amplo. Então, a fila da adoção não é uma fila de chegada. É uma fila que leva em consideração a chegada, mas também de acordo com o seu perfil, né? Aí a cidade, estado, e vai para o país inteiro, né? Então é uma espiral, né? Legal. E aí eu estou nessa fila de adoção, inicialmente eu fui dentro dos meus ideais, eu coloquei que eu queria uma criança, menina, branca, até 3 anos, e aí eu assisti a live com o Manuel, me sensibilizei com a adoção tardia e falei assim, caramba, eu vou mudar meu cadastro, isso é possível, mudar a intenção. Eu vou lá no fórum, eu quero fazer uma busca ativa, eu quero me mexer. Porque existe essa ansiedade, é natural, vai haver essa ansiedade para ser mãe logo, para ser pai logo. Então, assim, eu quero me mexer, eu vou no fórum para me mexer, quem eu procuro? Eu pego a ajuda de quem? Fala, gente, eu quero essa lista de crianças que o Manuel comentou que não estão na lista de adoção, só que eu quero conhecer essas crianças especiais que estão aí com possibilidade de eu ir atrás. Onde ela vai? No fórum da própria cidade? Isso, o primeiro passo realmente é ela mudar o perfil dela, porque até para você entrar na busca ativa, esses grupos de busca ativa, eles só aceitam muitas vezes se você já está com o perfil mudado. Porque não adianta você ficar pesquisando alguma coisa se por acaso aparecer uma criança, se você não tiver o perfil alterado, no cadastro você não vai estar habilitado a pegar aquela criança. Então a primeira coisa realmente é mudar o seu perfil. Essa ansiedade que você falou, eu acho também positiva, porque faz a pessoa se mexer, né? Ela ir atrás. E aí, a partir do momento que ela vai no fórum, o próprio fórum, na Vale da Infância, eles podem orientar, ou o grupo de apoio à adoção, orientar grupos que tem de busca ativa, que eles chamam de anjo. Tem alguns anjos que vão te orientar aonde você pode ter acesso a essas listas. E, normalmente, essas listas são fechadas, tem critérios. De, por exemplo, não é qualquer pessoa que vai entrar nesse grupo, você vai ter que mostrar que você tem uma habilitação. Você tem, inclusive, no Rio Grande do Sul, você tem aqui no Rio de Janeiro, você tem aqui em Goiânia, se não me engano, assim, de cabeça eu não vou saber o nome, mas tem o A.dot, que é um aplicativo. Para quem é habilitado, você vai lá e entra nesse aplicativo. Para quem é habilitado no Rio de Janeiro, também tem uma iniciativa muito legal, que eu esqueci o nome agora também. É alguma coisa da infância, eu quero uma família. Eu quero uma família, se não me engano, o nome do programa é esse, no Rio de Janeiro. Que você também se cadastra com o seu número de habilitação e você passa a ter acesso a essas crianças com foto e tudo, para você poder investigar e olhar, ver se tem alguma empatia ou se não tem. Legal, hein? Então, esse tipo de informação,
começa a ficar disponível para você também. E aí é só questão mesmo de você dar uma pesquisada. Que legal. Manuel, estamos nos aproximando da 1 hora da live. Eu não quero que essa live se encerre do nada. De novo, eu quero te agradecer, parabenizar. Eu estava de verdade ansioso para poder conversar contigo, para que nós pudéssemos fazer esse encontro. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo conteúdo, parabéns pelo conhecimento. Você pode falar o que você quiser. Esse negócio de achar que quem adota é um herói, vai me desculpar, eu acho que cara. Assim, para mim, é alguém especial sim, é alguém diferente sim. Tem alguma coisa a mais no coração que é diferente. Então você pode falar o que você quiser. Não tem nada a ver. Tem a ver sim. Assim. Então, entenda que quem está aqui vê uma pessoa que busca com tanta seriedade, com tanto princípio, apaixonado pelo que faz. Então você é uma pessoa diferente, você tem uma bênção maior. E eu acredito que pessoas assim merecem muito ter a parentalidade por adoção na raiz assim, da sua essência. Então, meus parabéns. Você é diferente. Assim, a parte da conversa que eu me segurei, eu sou meio manteiga derretida, cara. Assim, eu me segurei, é uma história muito bonita. Eu não quis me apegar tanto à história, à beleza da sua história. Eu queria tirar de você o conhecimento que eu sabia. Então, desculpem, tiveram várias perguntas aqui que eu não fiz, porque eu queria extrair um guia para que as pessoas pudessem se orientar. E eu acho que eu aprendi um monte, e eu imagino que quem assistiu também. Deixo para você as palavras de encerramento, o que você quiser trazer de orientação. E, de novo, muito, muito, muito obrigado por toda a ajuda que você trouxe para o projeto Sentidos da Vida e que você faz com muitas famílias. Obrigado. Eu que tenho a agradecer, doutor Davi. Realmente, a sua obra, o seu livro está muito bonito, dá gosto de ver. Vontade de ficar cheirando ele, virando aquelas páginas, de imagens lindas. E eu aconselho que todo mundo que está nesse mundo da adoção, que também tem gente na adoção, que está buscando o tratamento, muitas vezes, e que tem acesso a esse livro, que é realmente uma preparação também, muito importante. E ali também a gente fala sobre adoção também. No meu canal, lá para todos, no canal do YouTube, quem tiver possibilidade que acesse lá também. Nossa página está em construção, mas tem lá a possibilidade de você botar um e-mail, escrever para mim também, umlapratodos.com.br, e dizer que realmente o grande presente para mim de ser pai, e eu acho que isso vale para adoção também, e para quem vai gestar biologicamente também, é a possibilidade de a gente crescer, da gente aprender, e da gente ter esse amor que a gente dá de uma forma maravilhosa. É uma coisa que eu não sabia que existia esse tipo de amor, e é muito gostoso sentir isso quando eu abraço eles, quando eu beijo eles, quando eu estou junto com eles. Tem hora que eu passo assim, meu Deus do céu, estou no céu, que sentimento é esse maravilhoso. Então, apesar dos desafios, das dificuldades, que vai existir em qualquer tipo de relação, não só pai e filhos, mas que existe muita coisa boa. E na adoção é possível para as pessoas que realmente têm maturidade para estudar, se preparar, e não ter vergonha de ter apoio, né, e poder contar com as pessoas que estão em volta para ajudar, que tem muitas pessoas que estão solidárias a ajudar nessa construção familiar, que é uma adoção, é uma filiação muito bacana e que a gente esquece. Eu esqueço completamente que eu não tenho um laço sanguíneo com eles. Para mim, e olha que um dos meus filhos tem uma pele escura, né, uma pele preta. E para mim, eu não consigo nem perceber de tanta ligação que a gente tem, de tanto amor que a gente tem, não só comigo, mas com minha família também, com as pessoas, minha família é grande, tios, sobrinhos, as pessoas têm um carinho muito grande com ele, e o quanto é importante que a família também acolha. Por isso é importante a gente estar preparado para a gente poder também preparar a nossa família para esse tipo de relação que é permeado também de preconceito. Mas é muito bom. Que legal, mano. Mas, muito obrigado e estou assim, muito orgulhoso de ter participado aqui desse bate-papo contigo aí. Obrigado mesmo. O conteúdo vai estar disponível aqui para você, se quiser baixar esse conteúdo, organizar, ver como você quiser. Para mim é uma live de verdade inesquecível, tá bom? Manuel, que Deus te abençoe sua família, abençoe seus filhos. Obrigado de novo e parabéns por tudo que você faz, tá bom? Um abraço para todo mundo, boa noite a todos e até semana que vem. Tchau, obrigado de novo, Manuel. Tchau. Boa noite.